dia, família, verdade e vida. Aleluia, que dia precioso, que manhã preciosa. Obrigado, amados. Louvamos a Deus por mais esta manhã, onde estamos debaixo desse favor de Deus, de estarmos na igreja, embora sem termos as pessoas físicas desse lugar, mas temos aprendido todo esse período de isolamento, que igreja é mais do que um ambiente físico, são mais do que as paredes e as cadeiras e os púlpitos. Igreja somos nós, igreja é você, igreja sou eu, e é nesse ajuntamento que o Senhor se manifesta. A palavra diz que onde houver 2 ou 3, ali o Senhor estaria presente, né? Então aí na sua casa, se você estiver com alguém, há uma igreja. Mas pastor, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, você está comigo, nós somos 2, logo o Senhor está aí, né? E junto com você deve ter aí, possivelmente, um par de gente, uma dezena de pessoas, quem sabe uma centena de pessoas nos ouvindo. Então, nós somos essa igreja preciosa. Hoje pela manhã, eu quero conversar com a igreja, tá? Avisando que hoje à noite eu retorno para dar sequência à série sobre o Sermão do Monte, né? Então não perca, hoje teremos a 4ª mensagem sobre isso, espero que você esteja desfrutando dela, né? Hoje pela manhã nós queremos conversar com a igreja a respeito de um tema muito interessante, tá? O tema da mensagem desta manhã são os benefícios da honra, os benefícios da honra. Eu quero começar lendo um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo número 2. Eu quero ler um texto que está aqui, um texto sagrado, tá no versículo 30. 1 Samuel 2, versículo 30. Aqui é Deus se dirigindo à casa de Eli, o sumo sacerdote da ocasião. Ele diz assim: porque diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Eu vou repetir: aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. A Bíblia Sagrada, ela vai trabalhar bastante essa questão desse tema chamado honra. E é interessante que você vai perceber que o que Deus está falando para Eli, o contexto onde está inserido essa profecia na vida de Eli. Eli era o sumo sacerdote e Samuel já estava na casa de Eli. E Deus então chama Samuel, e Samuel ainda pequeno, ele chama por 3 vezes a Samuel, até que Samuel entende a voz de Deus, e finalmente Deus entrega uma palavra a Samuel, e Samuel então, ele entende essa palavra de Deus como uma profecia para a casa de Eli, porque era essa a descrição da palavra que ele recebeu. O próprio Eli, consciente de que Deus estava falando com Samuel, ele traz uma advertência pesada sobre o jovem Samuel, diz assim: olha, fala tudo que Deus mandou, né? Ainda que seja pesado, ainda que não seja fácil de ouvir, ainda havia um pouco de temor no coração de Eli, né? Ainda que diante de tantas coisas que ele precisava mudar, ele coloca algo e ele diz assim, sabe, fala tudo que Deus está falando. Então Deus estabelece essa profecia e diz assim: Eli, eu tinha te prometido que você e a sua família perpetuamente andariam na minha presença, mas vocês não aproveitaram isso, vocês não honraram esta promessa, vocês não me honraram, e aqueles que não me honram não serão honrados. Ouça bem, aqueles que não honram o compromisso que nós temos, aqueles que não honram os princípios estabelecidos, não serão honrados. A verdade que Deus está estabelecendo aqui é: quem honra recebe honra, mas quem desonra será desonrado. Ele diz assim: quem me despreza, presta atenção, ele vai dizer assim, ele associa a honra ao desprezo. Quem me despreza,
eu o desprezarei. Estamos falando aqui de um contexto antes de Cristo, antes da graça, né? Mas ele está atribuindo dentro de um contexto muito forte a respeito disso. E ele vai dizer o seguinte, que a honra ela vai trazer consequências positivas, a desonra vai trazer consequências negativas. Este princípio, ele está em toda a Bíblia. Este princípio não é só relacionado naquilo que Deus está falando de Samuel para com Deus, mas você vai ver na Bíblia que ele estende este princípio a todo nível de relacionamento. A começar por Deus. Se nós honramos a Deus, nós seremos honrados. É interessante, há uma profecia em Malaquias a respeito do sacerdócio, né? E essa profecia é muito forte, tá? Deus diz assim lá em Malaquias o seguinte: ó vós sacerdote, se vocês não derem honra ao meu nome, presta atenção, vós sacerdote, está falando sobre a igreja. Ah, para sacerdote é o pastor. Não, sacerdote somos todos nós. Nós somos sacerdotes real. Nós somos nação santa. Nós somos povo eleito. Sacerdote não é só quem está pregando. Você é sacerdote. Eu já disse isso aqui. Há uma diferença entre ser sacerdote, ser profeta, né, e ser rei. O sacerdote é aquele que fala com Deus e a respeito de algo, intercede diante de Deus. O profeta é aquele que traz uma palavra de Deus para o povo. E o rei é aquele que estabelece as verdades do reino na terra. Está falando então para os sacerdotes, aqueles que falam com Deus, aqueles que intercedem por Deus, aqueles que se tornaram sacerdotes. Ó vós sacerdotes, embora o contexto de Malaquias seja para os sacerdotes do povo judaico, ele também se aplica a nós. Ele está dizendo assim, se nós não dermos honra ao nome do Senhor, e vocês sacerdotes, a classe sacerdotal, que naquela época era exclusiva, era um grupo de pessoas que tinham sacerdotes, levitas e povo. Então, se vocês que são sacerdotes, essa classe específica, não der honra ao meu nome, ele diz assim, mandarei sobre vós uma maldição. Haverá uma punição pela falta de honra. Se vocês não decidirem me honrarem aquilo que eu fiz por vocês, o lugar que eu estabeleci, o direito que eu dei para vocês de sacerdote, eu vou estabelecer sobre vocês um prejuízo, vocês vão ser taxados de algo. Então ele está dizendo assim, se você não honrar, Deus não vai te honrar. Essa verdade de Malaquias, no que diz respeito da nossa relação com Deus, se nós dermos honra a Deus, nós seremos honrados, ela também se estende às demais relações que existem. E você vai perceber que quem honra recebe benefícios, quem não honra fica privado de benefícios. É isso que a Bíblia está tentando falar sobre honra. Ele vai dizer o seguinte, toda honra tem benefício. Olha bem, honra o teu pai e a tua mãe. Qual é o benefício? Fala aí. É isso aí, ó. Viu como é que você sabe? E serão longos, prósperos os seus dias sobre a face da terra. Então, seja bem, se você, na relação com seu pai e com sua mãe, honra eles, pastor, é um conceito tão amplo a questão de honrar, e nós vamos falar bem sobre isso, mas eu aprendi isso através de uma experiência muito forte. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal, que parecia tão pequena, tão insignificante, mas Deus falou muito comigo, através dessa experiência pessoal. O que é honrar pai e mãe? Sabe? Um dia, meu pai tem um lugarzinho lá no Rio de Janeiro, é uma pequena chácara, e é bem junto de um rio que sai de Teresópolis, chamado Rio Soberbo. E nesse lugar tem a gente desce as escadas, já está dentro do rio, é bem junto do terreno, muro com terreno, e a gente desce as escadas, a gente tem esse rio muito bonito, e tem um lugarzinho lá, a gente chama de Pocinho, né? É um lugar que você pode subir numa pedra e dar um mergulho, né? E um pouquinho antes do Pocinho tem uma descida, uma queda d'água, né, que faz essa correnteza. Como o rio é um rio que desce lá de Teresópolis para Guapi, então é muito forte esse fluxo d'água. E esse Pocinho é um lugar bem gostoso, tomar banho. E eu me lembro que um dia eu estava com o pai lá, meu pai ainda era vivo, né, graças a Deus hoje está com o Senhor, né, salvo. E meu pai era vivo, e meu pai então, ele falou assim, filho, vamos dar um mergulho no Pocinho? Vamos lá, vamos dar um mergulho no Pocinho. E eu fui, botei minha roupa de banho, ele botou a roupa de banho. E quando nós estávamos saindo,
Meu pai falou assim: filho, tira o relógio. Aí eu pensei comigo, puxa vida, né? Papai é da geração passada. Ele sabe que eu sou mergulhador, eu fiz curso de mergulho. Eu gastei uma fortuna para comprar esse relógio, que é um relógio próprio para você mergulhar. Vai a profundidade de 100 metros, você pode ver tudo debaixo d'água. Ele tem um profundímetro. Eu gastei uma fortuna para poder usar esse relógio dentro d'água. Mas o pai era aquele cara que, para dormir, ele tirava o relógio de aliança. Ele ia ser muito metódico. Ele falou: tira esse relógio, filho. Eu falei: pai, você não entende, esse relógio aqui foi feito para água. Eu comprei ele para mergulhar na água. Então, eu não precisa tirar. Eu falei: filho, custa, tira o relógio. Eu aqui na minha falei: pai, vamos descer, vamos tomar um banho, vai, vamos descer. E você sabe, quem entende um pouquinho de mergulho, sabe que esse relógio, ele tem uma trava e uma contratrava, né, para que ele não possa soltar. Você prende ele, tem uma trava e tem uma contratrava, de maneira que ele não sai do pulso. E eu me lembro que nós chegamos lá no pocinho, subi na pedra, eu em cima daquela pedra, aí o pai logo mergulhou, foi o primeiro a mergulhar. Uma água era fria, fiquei pensando, até que eu decidi mergulhar. Eu decidi, mergulhei, pá! Quando eu levanto daquele mergulho, cadê o relógio? Quando eu vi que o relógio não estava no meu pulso, o Espírito Santo falou comigo: custava ter honrado seu pai? Seu pai tinha te pedido, era tão difícil fazer isso por ele. E aí me veio essa palavra: toda desonra tem consequência. Ainda que na minha mente, ainda que na razão, na lógica, não fizesse sentido eu tirar, o fato do meu pai ter pedido, como um pai, como uma autoridade, e ter insistido em pedir aquilo, por que eu não tirei? Porque eu não quis honrá-lo. A honra não é só fazer o que é lógico, a honra é fazer porque você considera aquela pessoa importante, e o pedido dela é importante, aquilo que ela estabeleceu é importante. Ainda que eu tenha que mudar a minha mente em relação a isso, e aquele algo tinha sido caro. Mas eu subi, eu sentei na pedra, subi de novo, comecei a chorar diante de Deus. E o Senhor ministrando ao meu espírito, dizendo assim: quem honra, recebe honra. Mas aos que não me honram, eu também não honrarei. E Deus começou a trabalhar muito esse texto, virou um rema na minha vida. Sabe, e à medida que eu chorava angustiadamente, eu pedi perdão a Deus. E eu gritei: pai, queria que meu pai viesse até onde estava a pedra. E enquanto meu pai vinha, queridos, só lá no local para você entender, né? O que acontece? Esse rio é um rio que tem um fluxo muito forte de água. Então você vê com facilidade galhos de árvore correndo, ele rola pedra por causa do volume de água, né? As coisas não ficam paradas. E de repente, naquele momento, a água é muito transparente. Quando eu me arrependi, quando eu coloquei diante de Deus e decidi honrar meu pai, ouça, eu estou dizendo isso diante do Senhor, com todo o temor do Senhor. Eu olhei e aquele relógio parado em cima da pedra. E Deus falou assim: a honra tem recompensa. E eu desci, mergulhei, peguei a coisa, me arrependi, tenho vontade de chorar até hoje, né? Era um ato tão simples, era um ato tão banal. Era só ter tirado o relógio, por uma questão de desejar honrar pai e mãe, sabe? Dar a eles o valor do lugar de honra. Ainda que dentro do meu entendimento lógico, por favor, entenda, eu estou colocando o patamar da honra num lugar muito elevado. Não é só obedecer os princípios, mas é reconhecer a autoridade, reconhecer a pessoa que te pediu, saber que aquela pessoa que te pediu é digna de que você faça por ela, ainda que o relógio fosse feito para água. O fato de uma autoridade ter te pedido, insistido para pedir, era só ter tirado o relógio. E o Senhor me ensinou uma lição muito grande a respeito de honra. E nesse dia, talvez eu tenha entendido na prática, muito simples,
O que é essa honra a Deus? O que é essa honra às autoridades? A Bíblia diz que quando você dá honra a seus pais, sabe, existe um benefício, uma colheita. Consequentemente, a falta de honra também vai gerar uma consequência. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, a respeito do nosso relacionamento com o Senhor, no que diz respeito à nossa mordomia dos nossos bens. Ela diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens. Está lá em Provérbios 3, 9. Honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias da sua renda. E a consequência disso é que se encherão os teus celeiros e serão fartos. Ele está escrevendo, a honra através dos recursos. A sunamita, ela tinha uma casa boa, ela tinha posses, ela era uma mulher rica. E ela então constrangeu o profeta para que entrasse na sua casa e comesse. Assim ele o fez. E a Bíblia diz que não só uma vez, mas todas as vezes que passava por ali, o coração desta mulher era um coração desejoso de honrar o Senhor através de um prato de comida. Havia uma necessidade que esse profeta, a quem ela entendia ser uma autoridade, ela pudesse dar aquilo que ela tem, usar o que ela tem para abençoar a vida do profeta. É muito interessante isso. A honra tem muito a ver com aquilo que Deus já te deu. Você usar aquilo que Deus colocou na sua mão para abençoar alguém. A honra tem a ver com isso. E a Bíblia fala a respeito dessa mulher rica, que ela então usa isso. Agora vamos abrir um parênteses a respeito disso. Aí você vai dizer, mas então eu preciso ser rico para poder abençoar? Não. Porque você voltar alguns tempos atrás, no tempo de Elias, em 1 Reis, você vai ver que Elias vai até a casa de uma mulher pobre. Elias vai até a casa de uma mulher pobre. E a Bíblia diz que Elias chega na casa daquela mulher pobre, e entrando na casa daquela mulher pobre, ele encontra aquela mulher com os gravetinhos, indo para casa, e ele diz assim, faz um bolo para mim. Me honra. O mesmo princípio da rica estabelece na vida do pobre. Aquela tinha e honrou com a necessidade daquele profeta. A outra não tinha, mas ele pediu da mesma coisa. Ele disse assim, então faça um bolo para mim. Ela falou assim, eu tenho esse pouquinho de farinha, depois de lhe pedir água, né? Eu tenho um pouquinho de farinha, está aqui os últimos gravetos, eu e meu filho vamos morrer. E aquela mulher pobre recebeu uma profecia, faça primeiro, primícia, faça primeiro para mim. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre o que buscar primeiro para ter a recompensa depois, né? Vai ser muito interessante a palavra de hoje à noite, não perca. Ela diz assim, faça primeiro para mim, faça primeiro para mim. E depois então, como você e seu filho, parece uma coisa sem sentido, uma mulher viúva com um filho morrendo, e o profeta pede para fazer para ele, é que ele começa da seguinte maneira, assim diz o Senhor. Ele não estava simplesmente querendo explorar a viúva, ele estava querendo estabelecer um princípio do Senhor, ele tinha uma ordem do Senhor. Quando ele estava no Monte Queribe, Deus falou assim, sabe, Elias, desce porque eu tenho que te usar na vida de uma viúva. Jesus cita esse texto ali na frente, haviam muitas viúvas em Israel, mas somente a viúva de Serepta, Deus enviou Elias, ou seja, Elias não foi lá explorar aquela viúva, Elias foi lá trazer aquela viúva uma possibilidade de mudança de situação. Foi Deus que mandou, porque Deus sabia que aquela viúva precisava, ela estava no seu última provisão. Então a Bíblia fala que Deus mandou Elias lá. E quando Elias chega, aquela mulher então faz o bolo, oferece para Elias, e a Bíblia diz que a consequência desta honra para aquela mulher pobre, ainda que ela tenha dividido pouco, ela não era rica como a sunamita, ela fez aquela única vez e de maneira sacrificial, mas ela viveu um princípio, ela honrou o profeta de Deus por causa do princípio que Deus estabeleceu, e a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha naquela casa. Honrar a Deus com os bens não é questão de ter muito ou ter pouco. É questão de entender o princípio da honra. Em cima do princípio da honra, você dá o que você tem. Você não tem mais valor porque deu mais. O
teu valor está em viver o princípio da honra. E você vai colher os resultados da honra. A Bíblia diz que aquela mulher deu pouco e nunca mais faltou nada na casa dela. Retomando nosso texto da mulher rica. Tanto a viúva de Serepta quanto a sunamita, elas decidiram honrar o profeta. A consequência da viúva de Serepta, você sabe, ela, em vez de morrer depois daquela última refeição, ela teve o suficiente para viver. Olha, Deus me faz lembrar de um outro episódio, né, que antecede esse episódio da sunamita, que é, na verdade, aquela mulher que chega diante de Eliseu e diz assim: Senhor, meu marido era profeta, morreu, e agora tem uma dívida enorme. Tem uma dívida enorme aqui. E eu não tenho como pagar essa dívida. E Eliseu diz assim: vai lá, chama teus filhos, manda a casa dos teus vizinhos e peça aos teus vizinhos que lhe emprestem objetos, latas, depósitos. E a Bíblia diz que o Senhor começou a colocar de uma maneira tão impressionante, enquanto havia um recipiente vazio, o Senhor foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eliseu falou assim: agora vá, pague toda a sua dívida, viva disso. E eu não tenho nenhuma dúvida de que, como uma pessoa gentil que recebeu um milagre, quando ela foi devolver os recipientes, ela não devolveu vazia, não, Leandro. Eu tenho certeza. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza, né? Me faz lembrar da minha infância. Às vezes alguém ia levar um bolinho na sua casa. Me lembro disso, alguém levava um bolinho na sua casa. Aí levava num recipiente, Tupperware. Isso é forte, Brasil. Né? Eu vendi Tupperware quando era criança. Né? Aí levava um Tupperwarezinho assim, né? A gente chamava de Tupperware. Né? E aí, quando eu devolveu, a mãe falou assim: o que eu vou mandar? Né? Porque o princípio da honra também é isso, né? E aí, de alguma maneira, o potinho não podia voltar vazio para a casa daquela pessoa. Hoje eu estou animado. Então, o que acontece? Sabe, aquela mulher, com certeza, quando devolveu, aquela viúva, esposa do profeta, quando ela teve essa provisão, ela foi devolver as vasilhas, ela não devolveu vazia, né? Ela devolveu com algumas coisas. A Bíblia diz que essa mulher sunamita, aqui no capítulo 4, 2 Reis, ela decidiu honrar o profeta com comida. Ela usou aquilo que ela tinha, ela era uma mulher rica. E a Bíblia diz que a alegria dela em fazer isso era muito grande. Que a Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava por ali, ela fazia aquele prato de comida. Um dia, a Bíblia diz que Eliseu passa naquele lugar e quando ele passa, ela olha, e eu vou agora fazer a minha interpretação do texto, ok? Eu vou fugir da literalidade do texto, sem heresia, mas eu quero fazer a minha interpretação do texto. Ela chega para o marido, literalmente diz: este homem é um santo homem de Deus. Nós temos dado um prato de comida para ele. Mas que tal a gente dar um up naquilo que nós estamos oferecendo para ele? Que tal, em vez de dar só um prato de comida, a gente também não dá uma dormida para ele? Vamos construir um quarto para ele aqui em cima? Aquela mulher está fazendo o quê? Ela está dizendo assim: eu preciso, minha cabeça minha, diz assim: eu preciso honrar mais. O que eu tenho honrado é pouco. O que eu tenho dado é pouco perto do que eu posso e perto do que é verdadeiramente honra. Aqui está um princípio gostoso. Ela está dizendo o seguinte: eu tenho feito isso. Eu tenho dado, já tenho honrado com a comida, Mas ela olha para dentro dela e fala assim: eu posso honrar mais. Isso que eu estou dando, eu ainda posso honrar mais. E a Bíblia fala que ela chama o marido e fala assim: eu tenho uma proposta da gente aumentar o nosso nível de honra. Eu tenho uma proposta para a gente fazer algo que está dentro da nossa possibilidade, que reconhece, vai ser um ato de reconhecimento para ele dessa honra. Vamos fazer um quartinho para ele ali em cima? Eu fiquei pensando sobre esse texto várias vezes, já o preguei aqui na igreja, há um tempo atrás. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que
usando a minha mente santificada, era mais ou menos assim. Eu penso assim: eu quero mais tempo com esse profeta. Se ele passa aqui e ele faz uma refeição conosco, eu gasto um X tempo. Agora, se além de comer, ele dorme na nossa casa, isso mostra o quanto eu quero conhecê-lo mais, o quanto eu quero estar mais perto dele, o quanto eu reconheço o que ele carrega, o quanto eu sei que esse homem tem coisas importantes para me dar, e aquilo que eu tenho recebido dele ainda é pouco. Eu quero receber mais dele. Por favor, entenda, a honra também tem a ver com isso. Não é só o que você dá de dinheiro, não é só o que você dá de bens material, mas é acima de tudo o quanto você reconhece que aquela pessoa carrega algo que você precisa e que seria muito bom se ela tivesse mais tempo, você teria mais dela. É interessante esse princípio, porque quando você observa hoje, a igreja de hoje, né, é mais ou menos como dizer o seguinte: puxa vida, né, eu tenho aprendido isso, mas eu preciso aprender mais. A honra tem a ver com esse respeito, a honra tem a ver com esse reconhecimento do que o profeta carrega, e o desejo de ser mais impactado por aquilo que ele carrega. É entender que as autoridades da igreja recebem algo da parte de Deus, que quando compartilhado faz diferença, produz algo na sua vida e na minha vida. Há uns anos atrás, eu me recordo, era dia do meu aniversário, dia 11 de setembro, e era um domingo. E era um domingo. E eu vim para a igreja, né? Vim para a igreja com a mensagem preparada, e no meio do caminho, vindo para cá, né, me passou um pensamento. No dia do meu aniversário, era dia 11 de setembro. E eu fui pregar e várias pessoas tinham me cumprimentado. Aí eu falei assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Hoje é meu aniversário. E eu sei que possivelmente algumas pessoas cientes disso se mobilizaram para de alguma maneira me dar presente, e que bom. Mas eu tenho uma mensagem para te dizer hoje. O tema da minha mensagem é intitulada Um Presente para o Pastor. No dia do meu aniversário eu preguei essa mensagem. Um presente para o pastor. Aí aquela gargalhada natural, né? Puxa vida, o que o pastor está querendo pregar no dia do aniversário dele falando sobre um presente para o pastor? E eu estava dizendo algo para a igreja, eu resumidamente naquela ocasião, eu estava dizendo: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe, antes de vir para o ministério, eu e a minha família tínhamos uma vida muito boa. Deus havia, como diz no passado, Deus havia nos dado uma provisão, nos tinha colocado bastante dinheiro, nós tínhamos algumas empresas, nós tínhamos bens, nós tínhamos comprado imóveis caros, nós tínhamos como viver. As minhas filhas já estavam com o seu futuro garantido, por causa dos recursos que nós tínhamos, tanto já em caixa, como a possibilidade de ganhar em função dos negócios que estavam sendo muito bem sucedidos naquela ocasião. Estou falando de 1997. E eu falei: sabe, gente, de repente, um belo dia 18 de maio, eu ouvi uma voz de Deus, Deus me deu uma palavra e mandou deixar tudo. Mandou deixar os bens, mandou deixar a cidade, mandou deixar as empresas, e me pediu para viver do ministério, viver para o ministério, sabe, exclusivamente do ministério. Dia 4 de julho, eu entrei no ministério de tempo integral e estou até hoje, 4 de julho de 97, eu estou até hoje na vida ministerial. Eu deixei tudo. Eu falei: então deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe, quando eu vim para o ministério, eu já tinha recursos. Eu já podia comprar a maioria das coisas que eu gostasse. Eu já podia viajar para os lugares onde eu queria. Eu já tinha provido algumas coisas que dariam às minhas filhas uma herança maravilhosa. Então, sabe, gente, quando eu vim para o ministério, eu não vim para o ministério porque eu precisava de dinheiro, eu não vim para o ministério porque eu precisava de emprego, eu não vim para o ministério porque eu precisava de recursos ou de doações. Eu vim para o ministério por uma convicção de chamado. Eu vim para o ministério porque Deus me pediu isso e eu quis honrar ao Senhor. Então eu e a minha casa, minha esposa Mirna, a pastora Mirna, e minhas duas filhas, Keima e Milena, nós deixamos tudo, deixamos a cidade, deixamos as empresas, deixamos lá todas as coisas e nos enfiamos no ministério. Estamos aqui até hoje, graças a Deus. Então o que eu estou dizendo para vocês?
Sabe, quando eu olho, digo assim, qual é o presente que eu preciso? Se o presente que eu preciso, ele fosse só material, eu podia ter comprado, eu tinha dinheiro para comprar, eu podia comprar. Então o verdadeiro presente, embora eu seja muito grato por todos os presentes materiais que eu recebo, o verdadeiro presente que um pastor deseja, mais do que a honra material, é a honra daquilo que ele carrega. É a razão pela qual ele foi chamado. Por que que nós somos pastores? Qual a razão pela qual? Então, eu disse naquele dia, se você deseja honrar ao seu pastor e dar um presente para o seu pastor, sabe, faça como essa mulher. Veja que ali está, embora com muito defeito, um santo homem de Deus. Não que não tenha defeito, mas um homem que decidiu obedecer a Deus, decidiu honrar a Deus. E quando você reconhece isso, as suas palavras serão acompanhadas de ações práticas. Sabe o que essa mulher estava fazendo? Em outras palavras, eu vou construir para ele um lugar aqui em cima. Sabe, um lugar aqui em cima onde eu possa receber mais dele. Ele é um santo homem de Deus, ele carrega algo tão especial, que aquilo que eu tenho recebido dele ainda é pouco. Por favor, entenda, em nome de Jesus. Eu sei que ele tem mais para dar. Deus já deu mais para ele. E o meu desejo, o meu anelo, há algo dentro de mim, eu quero receber mais. Isso é honrar. Honrar aqueles que estão diante do altar. Honrar as autoridades, honrar os seus pastores. Então, quando eu olho essa mulher dizendo para o seu marido, vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer algo a mais. Ela está dizendo assim, eu quero honrar de uma maneira muito efetiva a esse homem. Essa atitude de honra dessa mulher, ela liberou benefícios para ela. Benefícios. Ela liberou benefícios. E a Bíblia aqui, ela nos relata, poderíamos colocar mais, mas eu quero falar sobre 4 benefícios da honra. Estabelecido esse bom fundamento sobre honra e os benefícios de todas as áreas, eu quero pegar esse texto para dizer, toda honra produz benefício. E essa mulher, por causa dessa atitude de honra, ela colheu 4 benefícios. Tá? 4 benefícios, vamos fazer bem didaticamente. Benefício 1. Tá? Toda honra libera colheita. Se você anota, ou se você gosta de memorizar, repita, né? A repetição te ajuda a guardar. Toda honra libera colheita. Repetindo, primeiro benefício. Toda honra libera colheita. A Bíblia diz que Eliseu, então, um dia chegando, subindo naquele quarto, ele chega no quarto, ele chama seus servos de Geazi, seguramente constrangido pela manifestação de honra, e ele diz assim, Geazi, vai lá e chama essa mulher sunamita, bota ela na porta ali. E ela foi à porta, né? E me passa um negócio interessante, né? Ela era casada. Eu já me perguntei sobre isso. Por que ela não chamou ela e o marido? Chamou só ela. A impressão que eu tenho é porque a iniciativa foi dela, a atitude foi dela. O marido ajudou, concordou, permitiu. Então, o Senhor quis abençoar o casal através dela. Deixa eu contar um segredo para você. A Bíblia diz que a mulher santifica o seu marido quando ele é incrédulo, quando ele não pode. Ou seja, algumas coisas que você faz como honra, a sua esposa e seu marido vai colher. Vou repetir. Tá? Às vezes, mas meu marido não é incrédulo, mas meu marido não é dizimista. Algumas coisas que você faz, a iniciativa sua, sabe? Ele vai produzir benefícios para toda a sua casa. Ele chama a mulher, aquela mulher vai ali, chega diante da porta, e aí o profeta manda Geazi perguntar, pergunta a ela, o que ela precisa? Qual a recompensa que ela quer? De que maneira nós podemos dar a ela a recompensa desta honra que ela tem nos dado? Interessante que a mulher, em vez de facilitar, dificultou, né? Ela falou, não preciso de nada, né? Eu não preciso de nada, eu não pedi nada. Ela falou assim, olha, eu vivo no meio do meu povo, eu estou feliz, eu estou habitante, sabe? Mas aqui, sabe, o profeta, ele diz assim, não, peraí, sabe? Tem que ter alguma coisa que ela precise. Tem que ter alguma coisa que ela precise. Deixa eu colocar algumas coisas a respeito de colheita. Eu me perguntei por que aquela mulher falou que não precisava de nada. Porque havia um princípio que é um princípio natural,
é que você colhe da espécie que você planta. Então, possivelmente, na cabeça daquela mulher bom, eu tenho dinheiro, eu plantei dinheiro, eu usei o que eu tenho, eu não preciso de mais dinheiro. Né? Eu não preciso de mais dinheiro. É o princípio natural. Você planta um caroço de manga para colher manga. Você planta de abacate para colher abacate. Planta um caroço de mexerica para colher mexerica. Né? Então, você planta e colhe da mesma espécie. Isso é o que o mundo natural, é o que a mente natural faz. Então, aquela mulher, possivelmente pensando nesse princípio, falou assim, não, eu não preciso de colher dinheiro, já tenho bastante dinheiro. Né? E aí, há um entendimento aqui muito gostoso. Geazi fala assim, sabe, ela tem dinheiro, mas ela não tem filho. Para que ela possa ser realizada, ela precisa de um filho. Aí Eliseu manda chamar ela de novo. E diz assim, ouça bem, descobrimos aí que você não tem filho. Em outras palavras, a recompensa da honra que você está nos dando, daquilo que você tem, é colher aquilo que você precisa. Eu vou repetir. Tá? Há uma colheita no mundo espiritual, cujo o resultado da colheita é diferente da semente que é plantada. Eu vou repetir. No mundo natural você planta um tipo de semente, você colhe a mesma espécie de semente, mas no mundo espiritual você dá o que você tem para colher o que você precisa. Eu vou repetir. Você dá o que você tem para colher o que você precisa. E por a mulher não entender possivelmente este princípio, ela não pediu como recompensa um filho. Mas Eliseu, que entendia do mundo espiritual, falou assim, você tem plantado sobre a nossa vida semente material. E agora você vai colher um filho, que é a sua necessidade. O que eu estou tentando ensinar com isso? Que na colheita, nem sempre você vai receber a mesma espécie que você planta no mundo espiritual. Daí, eu quero tirar um princípio fantástico disso aqui. Sabe, aí está a resposta, porque muitas vezes você trouxe uma semente financeira para a igreja. E Deus não te deu 10 vezes mais dinheiro, 100 vezes mais. Porque Deus sabe que mais do que 100 vezes aquele dinheiro que você depositou, você precisava de uma série de outras coisas, como saúde, emprego, casamento, harmonia, paz. Ou seja, algumas sementes materiais que você plantou chegaram no céu e liberaram aquilo que você precisa. Então, pelo amor de Deus, para de reclamar que você deu 10 real e não colheu 100 real. Você deu 100 real e não colheu, estou falando de propósito errado, ok? E você não escolheu 100 real e agora recebeu 10 mil real. A colheita tem a ver que Deus sabe exatamente o que você e eu precisamos. E como recompensa de uma semeadura material, Ele pode lhe dar recompensa material, se essa for a sua necessidade. Mas Ele muitas vezes vai lhe dar a recompensa que você e eu precisamos. Aquilo que aquela mulher semeou dinheiro, mas ela precisava de um filho, ela não precisava de dinheiro. Primeira recompensa é a recompensa de que você planta, você colhe. Sabe que eu aprendi algo? Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu repito, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus nunca é devedor, Deus só é credor. Não adianta tentar vencer Deus que você não vai conseguir. Então, sendo assim, você sempre que honrar, você vai receber. Haverá recompensa. Colheita. Colheita. Deixa eu pegar aqui o segundo ponto, o segundo benefício. O segundo benefício de quem aprendeu a honrar. Tá? Olhando o texto, sabe, quando você semeia a honra, você colhe proteção. É interessante isso. Se o primeiro benefício é que você tem uma colheita, e essa colheita pode ser financeira, ou pode ser daquilo que você necessita, o segundo princípio é que quem honra recebe proteção.
Repete comigo, daqui. Quem honra, recebe proteção. A Bíblia diz que aquela mulher, no segundo livro, no livro de Reis, segundo livro, capítulo Reis, né? Você vai lá em 2 Reis, capítulo 8, não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Eliseu chega até a casa daquela mulher, 2 Reis 8, a partir do verso 1. Tá? Se alguém quiser projetar isso aí, 2 Reis 8, 1, né? Pode projetar, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia vai dizer que aquela mulher é avisada por Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu vai até a casa daquela mulher sunamita, aquela mulher, estamos falando de 2 Reis 8, não de 2 Reis 4, né? Vai até a casa daquela mulher e diz assim, olha, sai daqui, larga tudo, larga a tua riqueza, larga as tuas fazendas, larga tudo, porque haverá uma fome na terra. Então, ele está dizendo o seguinte, sabe, porque você tem nos honrado, antes que a praga chegue na sua casa, meu Deus do céu, olha que coisa linda, a honra traz proteção, sabe? Ele está dizendo assim, vai vir uma praga sobre essa cidade, vai vir uma praga sobre esse lugar, mas porque você honrou, a praga não chega na tua casa. Aleluia! Aleluia! Que mensagem atual, né? Foi liberado, a Bíblia diz que um exército inimigo cercou a cidade por 7 anos, e aquela cidade foi tão devastada por aquele cerco, por aquela maldição, que não entrava alimento, não entrava água, não entrava nada, e a cidade entrou num caos, as pessoas entraram no caos, ao ponto de mulheres negociarem os seus filhos para comerem, enfim, uma confusão danada. Uma mulher decidiu dar o seu filho para comer, a outra não quis dar, eu não tenho tempo de trabalhar o texto, mas assim, a fome foi extrema, a praga bateu forte naquele lugar. Mas por favor entenda, antes da praga chegar, aquela mulher sunamita foi avisada para que ela fosse protegida. A honra traz proteção. O fato de ter honrado fez com que antes da praga chegar na sua casa, Deus levasse para um lugar de proteção. Eu tenho uma notícia para te dar. Sabe, o filho morreu, porque em terceiro lugar, quando a honra não protege, a honra restitui. Eu vou repetir. Quando a honra não protege, a honra restitui. Eu vou repetir, tá? Terceiro lugar, quando a honra não protege, a honra restitui. Agora eu te explico. Pastor, e como é que fica as pessoas que são dizimistas, honram a Deus e pegaram o corona, e pegaram o Covid, a praga veio? Deixa eu colocar para você. Se a honra não protegeu, a honra restitui a saúde. Particularmente eu tenho acompanhado alguns casos, poucos casos aqui na igreja. Dentre esses casos, eu acompanhei o meu próprio caso. Já disse para vocês, na Páscoa eu descobri que 50% do meu pulmão estava comprometido, tinham várias taxas que estavam desalinhadas, e eu fui internado. E passei ali uma semana debaixo de uma pressão muito forte, sozinho, sem família, sem ninguém. Mas pastor, o senhor não honra a Deus? Não honro. O senhor não é dizimista? Sou. Mas por que isso aconteceu? A honra não protegeu. Mas quando a honra não protege, a honra restitui. Aqui está a voz, estou eu aqui, né? Porque se a praga porventura chegar, sabe, ela não vai trazer danos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu quero declarar para as pessoas, tá? Quero dizer algo para você, sabe? Eu sei que muitos de nós, a grande maioria, sequer vai passar por isso. Mas se porventura passar por esse momento, e a honra não for suficiente, não protegeu, Deus tem um plano extraordinário de restituir a tua saúde, restituir os teus negócios, restituir a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Diga assim, Senhor, muito obrigado. Fala comigo, muito obrigado. Sabe, a honra, ela em primeiro lugar, ela traz uma colheita. A honra, ela protege e a honra restitui. Toda honra tem benefício.